Senhoras e senhores deputados, esta tribuna, senhor presidente, primeiro para dizer que venho sendo possuído de uma preocupação, que eu nunca imaginei que ministros do Supremo Tribunal Federal fossem tão mobilizados para entrevistas, estão loquazes, como falam, mas falam respondendo aquilo que é perguntado, com a possibilidade de edição a posteriori. Nós não sabemos exatamente o teor de todo o diálogo travado entre o repórter que faz a entrevista e o ministro do Supremo. Porque eu já proclamei aqui, eu fui constituinte, sou lá um dos signatários da Constituição Cidadã, de 5 de outubro de 88. E, obviamente, como muitos, eu sei que o impeachment integra o texto constitucional. Portanto, perguntar a um ministro do Supremo se impeachment é golpe, um ministro do Supremo, loquaz, legalista e inoportuno, porque a introspecção há de ser um dos atributos para o exercício da magistratura. Consciente da crise, o ministro fala o óbvio: impeachment não é golpe. Cabe o julgamento ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, autorizando, o Senado acolhendo ou não a denúncia que vem da Câmara dos Deputados. Não cabe ao Supremo julgar no processo de impeachment. O ministro Dias Toffoli falou isso. O impeachment está na Constituição e o julgamento cabe ao Congresso Nacional. E aí, no dia seguinte, o jornal diz: Dias Toffoli, impeachment não é golpe. Entrevistam a ministra Carmen Lúcia, que diz: não acredito que a presidente da República tenha dito que impeachment é golpe. Não vi o depoimento da presidente, mas não acredito que ela tenha dito isso. Dia seguinte, a manchete sai: a ministra Carmen Lúcia discorda da presidente da República porque diz que impeachment não é golpe. Entrevistam um outro ministro, quero lembrar o nome, é o ministro Celso Mello, que, aliás, como decano do Supremo Tribunal Federal, foi o responsável por rebater, em nome do Supremo, as afirmações feitas pelo ex-presidente Lula numa gravação telefônica. Nem quero discutir a divulgação, mas assume uma postura tão legalista, tão moralista, que surpreende. Porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, até o caso do Mensalão, não havia julgado ninguém, não havia feito nenhum julgamento em relação a crimes praticados pelas autoridades com foro privilegiado. Nenhum. Imaginar, por exemplo, que o ex-deputado Pedro Correia, com quem convivi quando estive no Congresso Nacional, na sua delação premiada, e isto foi divulgado, mas sem a orquestração a que estamos acostumados, disse que o presidente Fernando Henrique Cardoso corrompeu
congressistas para aprovar a emenda da reeleição, que até então a nossa República não admitia a reeleição de presidente da República. Aonde estão as notícias sobre as apurações em face dessa denúncia, da delação premiada? Imaginar também que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas no dia 14 de abril de 2014, numa ação que invocava a inconstitucionalidade da contribuição para campanhas eleitorais de pessoas jurídicas, quando a decisão já estava praticamente tomada, que a maioria dos ministros já havia votado. Ficou de 14 de abril de 2014 e ninguém cobrou dele devolver o processo com o seu voto. Pelo menos em 2014 não teríamos a orgia verificada. Nós poderíamos aqui citar carradas de processos que permaneceram e permanecem nas prateleiras do Supremo Tribunal Federal, sem apreciação. Agora mesmo, há pouco tempo, várias ações contra o senador Jader Barbalho, como em relação a outros. As ações prescreveram, que o Supremo Tribunal Federal não julgou em tempo hábil. E aí, senhor presidente, é claro que ninguém pode ter dúvidas de que impeachment não é golpe. Mas como nós podemos admitir estarmos diante de um golpe? Porque para que haja o impeachment, é preciso que haja a prática do crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade que é perfeitamente identificável de acordo com o procedimento. O tipo está na Constituição. O tipo penal, crime de responsabilidade. Óbvio que ainda não há nenhum ato praticado pela presidente da República que possa caracterizar a prática de crime de responsabilidade. É claro que impeachment não é golpe, mas o golpe está na motivação invocada. E aí, para quem sinceramente defende um Estado democrático de direito, é possível concluir a banalização, a fragilização. Qualquer então futuro presidente da República estará submetido a esta possibilidade. Basta orquestrar alguns setores da sociedade, mobilizar pessoas de boa fé que querem ver superada a clamorosa corrupção, ou atribuindo qualquer outra coisa a quem está no governo. A mídia patrocinando escandalosamente, seletivamente. Nenhum presidente da República terá estabilidade. Nenhum. Se de um lado o impeachment não é golpe, o golpe é verificado no motivo alegado, porque não há a prática de crime de responsabilidade. É a Câmara dos Deputados que vai julgar. Ninguém tem dúvidas quanto a isso. Mas o que nós não podemos, em nome da democracia, é acolher a banalização de um instrumento, a partir de um pretexto, porque senão não teremos estabilidade. Impeachment não é golpe, mas o processo em curso na Câmara dos Deputados, sem que haja a prática de crime de responsabilidade, é golpe.
daqueles que não querem respeitar o resultado das urnas. E o pior, muitos, incluindo o vice-presidente da República, muitos fazem parte desta promiscuidade, dessa conivência, dessa cumplicidade. Tudo que fez com que as campanhas eleitorais fossem patrocinadas por recursos vindos de Caixa 2, de obras superfaturadas. A presença daquilo que já deveria ter sido concluído no Supremo Tribunal Federal, antes da eleição de 2014, para que as grandes empreiteiras, os grandes conglomerados econômicos, filiados à Firjan, Fiesp, Fenaban e todas as instituições que reúnem os grandes empresários, não pudessem contribuir. Porque, na verdade, são eles os grandes corruptores. E aqueles que se deixaram levar, que se deixaram seduzir, precisam também ser igualmente responsabilizados. Responsabilizar quem cometeu crime, mas respeitar a Constituição. Não há crime de responsabilidade em nenhum ato da presidência. Impeachment não é inconstitucional, mas esta motivação não suporta nenhuma análise crítica. Muito obrigado.